Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes às historietas de Marieta em cada maleta. Eu sou a Liz Moura, narradora de histórias, e juntos vamos contar para vocês uma história que arrepia. Minha maleta viajou o mundo, navegou pelos mares, atravessou o deserto, subiu e desceu montanha procurando um conto poético e foi parar lá no México, onde encontrou uma figura escura e sombria que resolveu fazer uma visita para a senhora Francisca. Entre as ruínas de um monastério se abrem as tumbas de um cemitério. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. Logo as caveiras saem dançando. Múmias gigantes de olhos chupados. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. A figura levantou da sua tumba, sacudiu a poeira da sua roupa preta, enfiou a mão no bolso e tirou de lá a sua caderneta de anotações. Deu uma boa olhada e viu que naquele dia tinha apenas uma visita. Seria fácil. Guardou a caderneta novamente e saiu. Abriu os portões do cemitério, olhou em volta e avistou logo ali o porteiro. Se aproximou. Bom dia, disse a figura, com a cabeça baixa coberta pelo seu chapéu. O porteiro distraído não percebeu quem era aquela estranha. Era a morte, que vinha vestida com a sua roupa preta dos pés à cabeça. Se não for incômodo, continuou a morte, pode me dizer onde fica a casa da senhora Francisca? O porteiro, então, olhando para fora e apontando com seu dedo para um lugar bem longe, respondeu: Está vendo aqueles arbustos onde bate o vento? Tem um caminho que sobe o morro. Lá em cima vai encontrar uma estrada que leva ao centro da cidade. Quando chegar na praça, dê uma volta e saia na rua à sua esquerda. Ali vai encontrar a casa da senhora Francisca. Mas que caminho comprido! Resmungou a morte. Mas como tinha apenas uma visita naquele dia, não se incomodou. Agradeceu pela informação e começou a caminhar pela estrada. Naquela manhã havia poucas nuvens no céu e o sol começava a esquentar. Andando, a morte consultou seu relógio e viu que eram 7 horas da manhã. E como a única visita na sua lista era a senhora Francisca, terminaria o serviço cedo e logo voltaria para casa. Menos mal. Um só caso, pouco trabalho, não vou me cansar. Vai ser um dia tranquilo. E seguiu viagem pelo caminho estreito, cheio de arbustos molhados pelo orvalho da manhã. Esse sol está muito quente. Melhor eu me apressar se quero voltar cedo para casa. Naquele mês, precisamente, havia chovido muito e não tinha uma única semente que não tivesse brotado e rompido a terra em direção ao céu. A seiva era pura e transparente. Os canaviais não teve uma única folha amarela. Tudo estava verde do chão até o céu. No ar, um
perfume delicioso vindo das flores. Tudo naquele caminho era vida. E é claro que tudo isso incomodava a morte, que tapava o seu nariz para não sentir o cheiro. Ela nem sequer dirigiu o olhar para as abelhas sobrevoando as flores, muito menos viu os ramos cheios de trigo. Bom, mas o que se há de fazer, não? Era simplesmente a morte passando por ali. E assim, sem prestar atenção em nada, a morte seguiu pela estrada. Passou pelos arbustos onde batia o vento, subiu o morro, encontrou o caminho indicado pelo porteiro e seguiu sem parar pela estrada até chegar no centro da cidade. Encontrou a praça, deu uma volta e saiu na rua à sua esquerda. E finalmente chegou à casa da senhora Francisca. Bateu na porta. Quem atendeu foi uma menina, que olhou com um certo espanto para aquela figura escura e sombria, mas não reconheceu a morte, que sempre se apresentava com a cabeça baixa, coberta pelo seu chapéu. Por favor, é aqui a casa da senhora Francisca? É a minha avó, mas ela não está em casa não, saiu bem cedo. E a que horas ela volta? Ela está trabalhando no campo e a hora que volta ninguém sabe. Depende muito do que ela está fazendo. A morte ficou possessa, mordeu os lábios e começou a resmungar. Mas isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. Agora vou ter que ficar dando voltas por esse mundo bonito atrás dessa senhora. Minha criança, o sol está muito quente. Se não for incômodo, posso esperar por ela aqui? Poder pode, mas vou logo lhe avisando, ela não volta antes do anoitecer. Se espera essa velha voltar, vou perder o trem das 5. Melhor eu ir buscá-la. E onde é que encontro a senhora Francisca agora? Bom, de madrugada ela saiu para ordenhar as ovelhas e agora provavelmente deve estar no milharal. E onde é que fica esse milharal? É muito fácil. No final daquela cerca, atrás do campo arado. Obrigada, agradeceu a morte secamente e começou a caminhar novamente. Outro caminho comprido. Seguiu a cerca até chegar no campo arado. Foi uma longa caminhada e quando lá chegou, olhou em volta do vasto campo e não viu uma viva alma. Francisca! Francisca! Cadê você, Francisca? Chamou, gritou, berrou, mas não apareceu ninguém. Àquela altura, a morte já estava muito cansada. E conforme o dia ia avançando, o sol ia ficando cada vez mais quente e a morte cada vez mais furiosa. Mas onde será que se meteu essa velha andarilha? Francisca, Francisca, da morte ninguém escapa. E continuou procurando Francisca aqui, procurando Francisca ali, nada. Depois de andar por mais de uma hora, a morte não aguentava mais. Ardia de calor embaixo daquela roupa preta. O cheiro do capim novo deixava o seu nariz irritado. Foi então que ela avistou lá longe um homem trabalhando no campo. Senhor, pode me dizer onde encontrar a senhora Francisca por esses campos? Está com sorte, minha senhora. Tem meia hora que encontrei com ela lá na casa dos Medeiros. O filho deles estava doente, coitadinho, e ela foi lá para ajudar.
E onde é que fica a casa dos Medeiros? Ah, é muito fácil. No final dessa estrada, atrás do pasto. A morte não quis perder tempo. Agradeceu pela informação e correu para a casa dos Medeiros. Ah, Francisca, Francisca, agora eu te pego. É, Francisca, agora você não me escapa, não. Te pego. Mas o que a morte não sabia é que o caminho que levava lá para a casa dos Medeiros era uma estrada muito difícil de caminhar. Um campo arado, sem trilha, cheio de buracos, pedras, galhos de árvores por toda a parte. Lama para tudo quanto é lado. Uma estrada difícil de caminhar e exigia muito mais esforço da morte, que andava com os pés no chão. Mas vocês pensam que a morte desistiu? A morte saiu em disparada e começou a correr pelo campo. Ela pisou em pedras, tropeçou nos galhos de árvore, escorregou na lama, caiu, levantou e continuou aos trancos e barrancos. Até que por fim, depois de muitos tombos, depois de muitos tropeços, já quase sem fôlego, finalmente a morte chegou à casa dos Medeiros. Bateu na porta. Quem atendeu foi a senhora Medeiros, que olhou com uma certa desconfiança para aquela figura escura e sombria, mas também não reconheceu a morte, que sempre se apresentava com a cabeça baixa, coberta pelo seu chapéu. Ai, por favor, pode me chamar a senhora Francisca? E quem é que gostaria de falar com Francisca? Ora, minha senhora, eu não tenho tempo a perder. Vá chamá-la, por favor. Eu até que poderia chamar Francisca, se ela estivesse aqui. Mas Francisca não está aqui não, já foi-se embora. Mas como? Há pouco me disseram que ela estava aqui e já foi assim tão rápido. Sim, ela estava aqui. Veio ajudar com a criança que estava doente, mas o menino melhorou e ela foi-se embora. Não pode ser. Há horas que eu procuro por essa senhora e não consigo encontrá-la. Essa mulher não para nunca, está sempre aqui, ali, fazendo alguma coisa. Mas por que essa surpresa toda? Por acaso tu não conhece Francisca? Era só o que me faltava. Claro que eu conheço Francisca, tenho aqui o seu endereço. E é só isso? Vamos, se tu conhece mesmo Francisca, me diz aí como é Francisca. Francisca é uma senhora de idade, cabelo branco, a cara cheia de rugas e quase sem dentes na boca. Eu tenho aqui o seu nome, o seu sobrenome, o seu endereço e é tudo o que eu preciso. Ora, mas tu não falou da parte mais importante? Não falou dos olhos de Francisca. Ah, sim, os olhos. Francisca tem os olhos tristes, sombrios, opacos pelos anos vividos. Olhos de quem está esperando pela morte. Ah, não! A senhora está enganada. Bem se vê que tu não conhece Francisca. Francisca tem os olhos jovens, brilhantes, cheios de vida. Essa aí que tu procura, ó, não é Francisca não. Precisa conhecer muito bem Francisca para encontrá-la. E a mulher bateu a porta na cara da morte.
que desolada, voltou para a estrada novamente. Estava agora indignada, sem se preocupar muito com a aparência. Mas vocês pensam que ela desistiu? A morte continuou procurando Francisca aqui, procurando Francisca ali, em todos os cantos. Correu aquele campo arado inteiro. Foi assim que ela foi bater lá na casa dos Gonçalos. E lá disseram que Francisca esteve lá sim, para ajudar a cortar o pasto para as vacas dos netos. Mas a morte só viu o pasto cortado e nem sinal de Francisca, nem vestígio da sua passagem por ali. A morte foi bater na casa dos Fernandes e lá também disseram que Francisca esteve ali, passou ali para colher as laranjas maduras do pé. Mas a morte só viu o cesto cheio de laranjas. E nem sinal de Francisca, nem sombra dela. A morte também esteve lá na casa dos Álvares. Mas lá também disseram a mesma coisa. Francisca também esteve na fazenda dos Gomes, na loja dos Garcias, e onde a morte chegava, fazia pouco que Francisca tinha saído. Até que por fim a morte já não aguentava mais. Ardia de calor embaixo daquela roupa preta. Os pés estavam inchados, cheios de lama. Ela então puxou o relógio e consultou a hora. Santo Deus, não pode ser! São 4:30! Vou perder o trem das 5! Me espere! Não me deixem aqui nesse mundo bonito! Me espere! Eu vou perder o trem, me espere! E a morte correu para o cemitério. Quando lá chegou, abriu os portões e voltou para sua tumba dizendo: Ah, Francisca, outro dia eu volto e você não vai me escapar. E assim, a morte, que tinha dedicado o dia inteiro para procurar Francisca e levá-la com ela, teve que voltar para sua tumba sozinha, esbravejando de raiva por não ter conseguido fazer uma única visita naquele dia. E Francisca, hein? Onde será que está Francisca? Enquanto isso, a 2 quilômetros dali, Francisca removia as ervas daninhas e cuidava de um pequeno jardim de uma escola. Um velho conhecido que passava por ali a cavalo fez uma saudação carinhosa e disse: Por Deus, Francisca, segue sempre trabalhando, sempre te encontro ocupada. Quando é que você vai descansar? E Francisca respondeu: Nunca, compadre. Só se descansa quando morre. E quando é que você vai morrer, mulher? Francisca sentou ali, no meio das rosas e respondeu carinhosamente: Eu, compadre, não vou morrer nunca, pois eu tenho muita coisa para fazer ainda nessa vida. E foi assim que uma velha senhora, que dedicou a vida toda a cuidar dos outros, conseguiu enganar a morte. Outro dia, quando a morte voltar, pode ser que Francisca não tenha a mesma sorte, mas isso é uma outra história. Entre as ruínas de um monastério se abrem as tumbas de um cemitério. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha.
tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. Logo as caveiras saem dançando. Múmias gigantes de olhos chupados. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. Entre as ruínas de um monastério se fecham as tumbas de um cemitério. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. Tumbas por aqui, tumbas logo ali, tumbas e tumbas e tumbas, ha 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 ha. E essa foi a história Francisca e a Morte. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima!